Olá, tudo bem? Aqui é a Ana Lopes do Mais Aprendizagem e eu resolvi falar hoje sobre livros. E olha, eu já li muito na minha vida, muito mesmo. E eu acho que cada livro que a gente lê, ele sempre acrescenta alguma coisa, algum pensamento diferente, alguma frase, alguma ideia, nem que seja só uma diversão, mas sempre tem alguma coisa que ele acrescenta. Só que hoje eu resolvi selecionar 4 livros que de maneiras diferentes mudaram a minha vida em algum aspecto. E eu acho que você vai se surpreender com essa seleção. Vamos ver se eu estou certa? Depois da vinheta a gente fala dos 4 livros que mudaram a minha vida. Então vamos lá. O primeiro livro que mudou a minha vida foi esse livro aí, Fábulas Encantadas. Este é o primeiro livro do qual eu tenho lembrança. Eu lembro de eu pequenininha com esse livro que era grande, era um livrão, assim, pelo menos para minha cabeça de criança, né, para o meu tamanho, ele era um livro grandão, bonito, o papel de altíssima qualidade, ilustrações bonitas aí. Tem a ilustração da história do Patinho Feio. E era um livro que eu gostava muito e eu vivia pedindo para os meus pais lerem para mim. E por que esse livro mudou a minha vida? Porque um belo dia eu pedi pela milionésima vez para minha mãe ler uma história desse livro e ela estava sem tempo, sem paciência, não sei, falou: não, leia você. Aí eu falei assim, né, na minha inocência de criança, falei assim: mas mãe, eu não sei ler. Aí ela falou assim: você quer aprender? Eu falei: quero. Aí ela, eu não tinha idade ainda para entrar para alfabetização na época, né? Eu tinha 4 para 5 anos. E ela simplesmente contratou uma professora particular para me ensinar a ler. E eu aprendi muito rápido, porque eu tinha realmente esse interesse de poder ler as histórias que eu tanto gostava. Então, com 5 anos e pouco, eu já estava lendo revistinha em quadrinho e tal, eu já tinha essa facilidade de ler. E eu acho que esse foi um fato muito importante na minha vida de leitora, justamente porque a minha aprendizagem da leitura veio a partir de uma demanda minha, e não imposta por alguém de fora que tinha decidido que aquela era a hora de eu aprender a ler. Então, eu acho que isso contribuiu muito para que eu tivesse uma relação boa com a leitura desde pequenininha. Então, esse é o primeiro livro que mudou a minha vida. Vamos olhar agora para o segundo. Esse é um livro que entrou bem depois na minha história. Na verdade, no meu primeiro Dia das Mães. Primeira vez que eu estava passando o Dia das Mães sendo mãe. E naquele período, eu tinha passado alguns anos da minha vida em que eu estava preocupada com outras coisas. Eu não estava lendo com a frequência que eu costumava ler quando eu era mais nova. Na verdade, eu estava lendo quase nada, a não ser o que era absolutamente necessário para o meu trabalho. E isso durou vários anos. Então eu casei, eu tive filhos e tal, e aí chegou esse Dia das Mães, eu estava de licença maternidade, e uma amiga me deu esse livro de presente de Dia das Mães e disse assim: é para você ler quando eles estiverem dormindo. E eu aceitei a sugestão e comecei a ler esse livro e me envolvi com ele e gostei. É um livro interessante, é um livro clássico, né, do Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar. E a partir dessa leitura, aquele furor de ler que eu sempre tive voltou com muita força. E eu comecei a ler de novo. Eu comecei a frequentar a biblioteca, pegar livros na biblioteca e voltei a ler com muita voracidade, como eu fazia antes. Então eu tive esse intervalo aí muito grande sem ler, porque a vida me levou àquilo. E de repente voltou todo o meu desejo de ler muito, ler em quantidade, ler vários tipos de coisas. Então esse livro me marcou muito, porque foi aí que eu tomei consciência do quanto tempo eu estava sem fazer aquela coisa
que eu gostava tanto e que me enriquecia tanto. Agora nós vamos para o terceiro livro, e esse realmente vai surpreender muita gente, principalmente aqueles que são mais elitistas em relação à literatura. E esse terceiro livro é o Fortaleza Digital, do Dan Brown. Então, o Dan Brown é um autor popular, é um autor de livros de entretenimento. Ele não é um autor de alta literatura como é o Victor Hugo, por exemplo. E você vê que eu coloquei de propósito aqui a capa do livro em inglês. Por quê? Porque esse livro eu não li exatamente. Esse livro eu estudei. Foi o primeiro livro em inglês que eu li todo, de cabo a rabo. E eu não estava lendo só por ler, eu estava lendo para estudar o vocabulário. E teve alguns critérios para escolher esse livro para fazer isso. Primeiro, que eu tinha acesso ao áudio e ao texto. Isso era importante para mim na época, porque minha forma de estudar inglês era ouvindo e estudando vocabulário só. E aí eu tinha feito isso com textos pequenos e cheguei à conclusão que estava na hora de pegar um livro de verdade e ver se eu conseguia dar conta de um livro de verdade. E aí eu peguei esse. Por quê? Porque a minha formação é em ciência da computação, então eu achei que Fortaleza Digital seria interessante, porque me traria toda uma bagagem de vocabulário da minha área de trabalho, mas também me traria um vocabulário mais cotidiano, mais do dia a dia, porque o Dan Brown ele tem essa característica de ter uma forma de escrever quase cinematográfica, é quase como se ele estivesse num filme ali. Então eu também aprenderia expressões do dia a dia que eu ia encontrar nos filmes depois. Então eu achei que era um livro bem interessante para eu começar a minha aventura de ler livros inteiros em inglês. Livros de entretenimento, né? Porque livros de técnicos, livros de estudo eu já fazia na medida da necessidade. E aí eu lia, marcava as palavras que eu não sabia, ouvia de novo, estudava as palavras, ia ouvindo para a faculdade, voltava. Então foi uma experiência muito interessante, porque eu percebi claramente que no final do livro, e olha que o Fortaleza Digital não é um livro muito grande, eu estava diferente. Então houve realmente uma mudança palpável na forma como eu entendia o inglês. E a marca mais forte que eu tive disso, né, o sinal mais forte que eu tive disso, foi o seguinte: havia um podcast no New York Times, né, um jornal super famoso de Nova York, e esse podcast falava sobre tecnologia, e falava de uma forma muito interessante, muito descolada, assim, eram 3 jovens falando sobre tecnologia, e eu gostava do que eles falavam, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de entender, porque o inglês de Nova York é um inglês muito rápido. E aí, depois que eu li o Fortaleza Digital, eu peguei um episódio desse podcast, coloquei no meu MP3 e eu consegui entender o episódio inteiro. Aquilo foi a glória para mim. Isso foi assim um momento da virada, porque no caso do podcast eu não tinha acesso ao texto. A única forma de eu entender era eu entender ouvindo. E quando eu peguei aquele podcast, que alguns meses antes era absolutamente incompreensível para mim, e consegui entender o episódio inteiro, foi uma felicidade assim total. Então olha só a diferença que um único livro, a leitura de um único livro fez para o meu inglês. Tá? Então por isso é que esse livro está aí na lista dos livros que mudaram a minha vida. Agora vamos para o 4º livro. Esse já é uma coisa mais profunda, assim. Esse livro ele tem uma história bem interessante. Ele foi horrorosamente traduzido no Brasil como A Chave do Reino Interior. Mas o título original dele é esse que está aqui embaixo, Inner Work. Que se você fosse fazer uma tradução literal, seria trabalho interno, trabalho interior. E ele é de um autor americano que é um psicólogo de linha junguiana. Então, como é que eu cheguei nesse livro? É muito interessante como eu cheguei. Eu cheguei nesse livro bem por acaso. Como foi? Bom,
Alguns anos antes de eu encontrar esse livro, ficou muito famosa no Brasil, entrou para a lista dos mais vendidos, uma coleção de livros desse autor, o Robert Johnson, que é a coleção He, She, We, em que falava dos elementos da psicologia masculina, o He, dos elementos da psicologia feminina, que era o She, e dos elementos da psicologia de casais, que é o We, nós, né? Então esses livros viraram uma febre e eu fui comprando esses livros aos poucos em sebo, né? Porque eu era estudante, eu não tinha dinheiro para ficar comprando livro novo. Eram livros que ficaram muito famosos e tal. E eu fui me interessar por eles depois que eles tinham sido famosos, então só achava em sebo. Então aos poucos eu fui comprando. Eu comprei primeiro o She, depois o I, por último o Ri, alguma coisa assim. Então fui comprando aos poucos. Mas antes de eu achar o I, o nós, né, que era o que eu queria na época, isso aí eu já tinha uns 20 e poucos anos, eu entrei num sebo e perguntei pelo livro. Eu falei, olha, eu estava procurando o livro tal, né, o I do Robert Johnson e tal. E aí o vendedor do sebo falou assim, olha, o I eu não tenho, mas desse mesmo autor eu tenho esse livro aqui. Aí eu peguei o livro, dei uma olhadinha, dei uma folheada e pelas primeiras páginas o livro me pegou. E eu fui lá, comprei o livro e levei para casa. E era engraçado, eu morava num prédio super alto em que embaixo eram lojas e uma dessas lojas era esse sebo. Então foi uma coisa muito rápida, eu peguei o livro, peguei o elevador e fui para casa. Sentei na cama, deitei lá, né? E comecei a ler esse livro. Eu só saí da cama quando eu virei a última página. Esse livro me deixou completamente maluca. Então, como eu disse, o Robert Johnson ele é um psicólogo junguiano. Pouca gente conhece o trabalho de Jung. É um trabalho assim que, digamos assim, só os iniciados conhecem. E é muito difícil se iniciar no trabalho de Jung porque a escrita do Jung não é fácil de ler, do próprio Jung. Mas o Robert Johnson tem essa facilidade de explicar Jung de uma maneira que um leigo consegue pegar o que é importante. E o que aconteceu quando eu fui ler esse livro? Aconteceu que um monte de coisas que acontecia na minha cabeça começaram a ficar claras para mim. Eu comecei a me entender melhor como ser humano. Eu conseguia entender melhor a minha psicologia, como ela funcionava. Por que determinadas coisas passavam pela minha cabeça? Por que determinadas coisas não estavam sob meu controle? Então esse livro foi assim aquela coisa do mar se abriu, né? Assim, nossa, agora sim eu estou começando a entender como a vida funciona. Então esse livro foi muito marcante. A partir da leitura desse livro, que eu li várias vezes, tá? Eu passei a ler muito mais coisas sobre Jung, inclusive livros do próprio Jung, e me tornei uma fã incondicional assim, da obra dele, do tipo de terapia que ele propõe. Então foi realmente um livro muito marcante. Por isso que eu deixei ele para o final, porque esse foi uma mudança de vida mesmo, de como eu enxergava a vida, como eu enxergava as pessoas e como eu enxergava a mim mesma. Então esse foi o livro que realmente me marcou muito nesse aspecto. Então é isso que eu queria mostrar nessa pequena videoaula. Alguns livros que mudaram a minha vida, e o que eu quero mostrar no final das contas é que os livros eles podem mudar a sua vida de muitas maneiras diferentes. E às vezes nem pelo conteúdo, por exemplo, no caso do livro do Victor Hugo, não foi pelo conteúdo. Tá certo que é um livro bom, é um livro agradável, mas foi pelo momento em que ele entrou na minha vida e pela avalanche de leitura que ele causou depois. Por eu ter retornado a ler. Tá? O Fortaleza Digital é a mesma coisa. O conteúdo dele é um conteúdo de entretenimento. É um conteúdo gostosinho de ler, mas não é nada assim de alta literatura. Aliás, eu não tenho muito esse tipo de preconceito. Eu leio o que eu estou com vontade de ler, independente se os críticos acham que é alta literatura ou não.
Mas é um livro que abriu as portas da língua inglesa para mim. E isso para mim mudou bastante a minha vida. Hoje eu tenho acesso a um mundo que as pessoas que não falam inglês não têm a menor ideia que existe, tá? E tem aqueles livros que mudam a vida mesmo da gente, que foi o caso do Inner Work, que é um livro que eu tenho até hoje, que volta e meia eu leio, e sempre tem alguma coisa interessante. Já li várias outras coisas do Johnson, realmente fiquei fã dele, pena que ele não escreve tanto. Fiquei fã do Jung, e faço terapia junguiana, então tem várias gradações de mudança que o livro pode trazer para a sua vida. Então, a minha recomendação é a seguinte: leia mais. Ache um assunto que você goste, um assunto que te apaixone, e a partir daí você vai deslanchar na sua vida. Se você gostou dessa videoaula, eu sugiro que você vá embaixo do vídeo e dê um joinha. E também, se quiser deixar um comentário e contar para mim qual ou quais livros mudaram a sua vida e por quê, clica no link que está embaixo do vídeo se você estiver no YouTube e deixa lá o comentário no blog. Tá? Se você já está no blog, é só você rolar a página e deixar o seu comentário. Então é isso. Eu vou ficar super feliz de saber que livro mudou a sua vida e por que ele mudou a sua vida. Ah, só mais uma coisinha. Se você quer receber as atualizações do nosso novo canal no YouTube assim que elas estiverem no ar, clica na nossa logomarca aqui na parte superior do vídeo para você se inscrever nesse canal, ok? Então agora sim, até a próxima.